Boa noite, pessoal. Nosso seminário é sobre aula expositiva e uso de imagem no ensino de ciências. O nosso grupo é composto por mim, Giovana, pela Heloísa, Isabela e Felipe. Bom, a aula expositiva ela se caracteriza pela exposição oral e escrita do conteúdo pelo professor. Neste método, o professor ele é o foco, ele é o centro das atenções, enquanto que o aluno ele é o agente passivo que apenas recebe as informações transmitidas pelo professor. A aula expositiva ela se consolidou na Idade Média pelas mãos dos jesuítas e foi a metodologia mais utilizada nas escolas. Acreditava-se que bastava o professor falar para que as crianças absorvessem e entendessem aquele conteúdo. Porém, hoje em dia, sabemos que não é bem assim que funciona e que a ação, a participação, os debates, o desenvolvimento do senso crítico são fundamentais para a construção do saber desses indivíduos, desses estudantes. Agora iremos visualizar a diferença entre aula expositiva e aula dialogada. A aula expositiva ela não pode ser contestada. O que o professor diz é considerado verdade absoluta. Os alunos são considerados passivos porque não há uma participação, não há um diálogo entre professor e aluno, não há debates, dinâmicas, e o conteúdo ele não tem ligação nenhuma com o contexto a qual o aluno está inserido, né? Já na aula dialogada, existe essa contestação, o aluno ele participa mais, ele tem uma participação ativa, há diálogo entre professor e aluno, há dinâmicas, debates para promover a reflexão, o pensamento crítico e há a contextualização e interdisciplinariedade. Agora eu vou ler essa charge com vocês para que seja promovido uma reflexão. Senhora Romiúde, nós poderíamos arrumar as cadeiras em círculo e ter uma pequena discussão? Especificamente, eu gostaria de debater se o canibalismo deveria ser atenuante em assassinatos, já que o desperdício é menor. Por algum motivo, eles preferem nos ensinar coisas que qualquer idiota pode procurar no livro. Então, através dessa charge, a gente consegue ver nitidamente a diferença entre aula expositiva e aula dialogada. O personagem ele tenta propor novas coisas, debater, criticar, porém a professora está dando uma aula expositiva, então ela coloca ele de castigo, já que a aula expositiva é totalmente ao contrário da dialogada, que é a que ele está propondo. Bom, gente, então dando continuidade, né, ao nosso trabalho, eu vou falar com vocês a respeito do uso de imagem no ensino de ciências e a importância das imagens para o aprendizado do aluno. Como professores de ciências, né, nós temos que saber que nós vamos lidar com objetos de estudo que muitas vezes eles não são nem possíveis de serem vistos a olho nu, ou se eles são possíveis de serem vistos a olho nu, é muito difícil de entender um funcionamento, né, de como tudo aquilo está acontecendo ali, por exemplo, na fotossíntese. Ou como que você vai falar sobre célula e diferença celular se você não elucidar isso de alguma forma, né? Porque não adianta só você falar, né, todo o conteúdo, mas o aluno não tá construindo nada, né? Não tá conseguindo assimilar tudo aquilo que você tá falando. Então a imagem, ela tem uma importância fundamental no ensino de ciências, porque ela vai ser uma ferramenta que vai contribuir para que o aluno consiga assimilar, que ele consiga construir aquele conhecimento de uma forma mais clara para ele, né? Então, as imagens nos livros didáticos e tudo mais, elas não têm uma função só ilustrativa, meramente ilustrativa. Ela tem uma importância fundamental no aprendizado daquele aluno, né? Sem contar que em imagens você pode indicar lugares específicos que ocorrem eventos, a direção que esses eventos acontecem, você pode instigar os alunos para que eles interajam com aquela imagem de alguma forma, fazendo perguntas, que eles entendam a mensagem que aquela imagem está querendo passar, de alguma forma, né? Então, e sem contar também, né, vale ressaltar, que o uso de imagem no ensino de ciências, ele é tão relevante que ele está sendo cada vez mais estudado, pesquisado, para que se desenvolva cada vez mais formas de métodos, né, didáticos, e enfim, que facilitem o aprendizado do aluno, né? E aqui eu vou ler dois trechos que foram retirados dos dois artigos que nós usamos para fazer esse trabalho, que diz: educar não se limita a transmitir informações ou mostrar um caminho que deve ser seguido pelo aluno, mas é ajudá-lo a tomar consciência de si, dos outros e da sociedade. Para tanto, deve-se oferecer várias ferramentas para que o aluno escolha dentre muitos caminhos aquele que for mais compatível com suas características pessoais. Em outras palavras,
os significados para uma imagem surgem na interação do sujeito leitor com a imagem a partir das particularidades e restrições de um contexto. Então, eu acho que esses dois trechos, eles sintetizam bem o que eu acabei de falar para vocês a respeito, né, da construção, da sintetização, da construção do conhecimento a partir de imagens, né? Então, a partir de uma explicação, a construção de uma imagem vai deixar sempre tudo mais claro para o aluno. Bom, aqui eu trouxe a imagem de artes rupestres, né? Porque isso só para despertar uma reflexão mesmo, né? Da importância da imagem, porque elas sempre estiveram presentes na nossa vida, principalmente, né? Representadas como pinturas rupestres, né? Que são dessas imagens aí. E com o desenvolvimento das civilizações e tudo mais, as imagens elas passaram a ser fundamentais, né? Então elas ilustram e contribuem na produção de sentidos para qualquer que seja o evento e também, né, obviamente, conquistaram um espaço nas escolas, né, como um elemento importante nos processos educativos. Aqui eu vou falar com vocês a respeito das 3 funções que nós encontramos também, né, tá tudo embasado nos artigos que nós usamos, a respeito das 3 funções citadas pelas autoras, que são função motivadora, explicativa e retencional. A função motivadora, ela vai exercer um papel de estimular, de despertar a curiosidade, o interesse do estudante pelo texto, pela discussão do tema. Então, é muito legal, por exemplo, né, no livro didático, quando você está em sala de aula, antes mesmo de você fazer a leitura do texto e de entrar, né, no estudo, naquele estudo, você pedir para os alunos olharem aquela imagem, observar aquela imagem, né, tirarem conclusões, interagir com aquela imagem e perguntar para eles sobre o que eles acham que eles vão estudar, né, sobre qual vai ser o estudo. Então, essa é a função motivadora. A função explicativa, ela é a mais comum e visa explicitar as mensagens uma mensagem verbal, tornando-a mais inteligível para os estudantes, sendo esta ação direcionada para a compreensão da mensagem. Então, por exemplo, fluxogramas, mapas mentais, né, mapas conceituais, que são imagens mais que contém informações mais concisas, mais compactadas, mas que são pontos específicos para explicações diretas e que facilitam uma compreensão do aluno. E a função retencional, que ela é mais difícil de ser aprendida porque ela se baseia na capacidade de recuperar imagens na memória em contrastes às ideias verbais. Então, aqui é muito legal, por exemplo, usar após uma aula expositiva e interativa, você pedir para os alunos fazerem um desenho a respeito do que eles aprenderam, fazer um mapa mental, né? E dessa forma eles vão estar ali tendo um papel ativo no aprendizado deles, porque eles vão estar colocando no papel aquilo que eles conseguiram compreender das explicações dadas previamente pelo professor. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho, trouxemos alguns dos tipos principais de imagens existentes que podem ou são usadas em sala de aula. Temos aqui, então, as charges, que é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar por meio de uma caricatura algum acontecimento atual ou algum personagem. Temos as histórias em quadrinhos, que é uma forma de arte que conjuga texto e imagens com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros e estilos. Os diagramas são uma representação visual, estruturada e simplificada de um determinado conceito ou ideia. Os mapas mentais é um tipo de diagrama voltado para a gestão de informações, utilizado para a compreensão e soluções de problemas, auxiliando na memorização e aprendizado. Os gráficos é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, facilitando a sua compreensão. As imagens microscópicas são imagens tiradas de um microscópio utilizada para reconhecimento de certas estruturas, como podemos ver aqui, nessa imagem. As fotografias é a imagem obtida através de um processo de exposição luminosa que é fixada em uma superfície sensível. E nós temos esse exemplo aqui. Os fluxogramas é um tipo de diagrama que pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo. E os GIFs
é um formato de imagem que pode compactar várias cenas e com isso exibir movimentos. Então aqui nós temos o exemplo de um fluxograma, onde representa a fotossíntese, e aqui um exemplo de um gráfico. Aqui nós temos a representação de uma charge, aqui de um mapa mental, e essa daqui seria uma história em quadrinho. E aqui embaixo, no cantinho, seria um GIF. Então, esses são os tipos de imagens que podem ser utilizados em sala de aula. Mas também tem vários outros. Bom, então dando continuidade, nós pegamos uma pesquisa, que é o uso de imagem no ensino de ciências. Nós pegamos alguns dados dessa pesquisa, realizada no Paraná, que buscou saber a relação da aprendizagem dos alunos quando é utilizada imagens e quando não é. Essa pesquisa usou como campo uma escola estadual do Paraná, do município de Colombo, e tinha como grupo focal alunos do ensino fundamental 2. Nessa pesquisa, os autores, em um primeiro momento, fizeram uma revisão bibliográfica, onde buscaram referências que abordavam a importância do uso de imagens em sala de aula, mais específico nas aulas de ciência. Depois de realizada essa revisão, eles então fizeram uma pesquisa quantitativa e qualitativa com os alunos e com os professores dessa escola estadual sobre o uso de imagens nas aulas de ciências, mais específico sobre o tema sexualidade na adolescência e sistemas reprodutores, usando questionários que buscavam compreender a visão dos alunos e dos professores quanto ao uso de imagens durante o processo educacional, comparando com a revisão já realizada. Com o resultado obtido, eles então ofertaram uma oficina para os professores em como trabalhar as imagens e desenhos científicos em sala de aula. Esses foram alguns dos resultados obtidos por esta pesquisa, onde na questão 2 deixa claro quanto à preferência dos alunos pelo uso de imagens no processo educacional, sendo que 77% deles diz que prefere as imagens e 23% a teoria. E na questão 3, 83% dos alunos diz que as imagens ajudam no processo de aprendizagem. Oi, gente! Então, para que a gente termine esse trabalho com chave de ouro, a gente vai fazer um apanhado do que a BNCC pede em cada ano do ensino fundamental e como a gente pode usar as imagens nos objetos de conhecimento. Então, para começar aqui, no 6º ano, a gente vai ter 3 unidades temáticas. Na verdade, essas 3 unidades temáticas se repetem em todo ano, mas elas são matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Então, os objetos de conhecimento de cada uma são, em matéria e energia, misturas homogêneas e heterogêneas, separação de matérias, materiais sintéticos e transformações químicas. Em vida e evolução, célula, comunidade de vida, interação entre os sistemas locomotor e nervoso, lentes corretivas. Em terra e universo, forma, estrutura e movimento da Terra. Pensando nisso, então, a gente trouxe algumas imagens de como a gente poderia abordar isso. Na parte de misturas homogêneas e heterogêneas, é sempre bom a gente trazer as imagens para que torne esse conteúdo mais visual. É lógico que, se houver a possibilidade de fazer experimentos, é muito bom também. Mas caso essa possibilidade não ocorra, né, é bom que a gente traga a imagem para tornar tudo mais palpável para esses alunos. A parte das células também é um conteúdo bastante complicado, é difícil de enxergar, né? Então, o uso da imagem vai deixar mais claro. E a parte dos componentes da Terra, os componentes do planeta Terra, também o uso de imagens vai deixar tudo mais nítido. Aí, no 7º ano, em matéria e energia, a gente tem máquina simples, formas de propagação de calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, história dos combustíveis e das máquinas térmicas. Em vida e evolução, diversidade de ecossistemas, fenômenos naturais e impactos ambientais, programas e indicadores de saúde pública. Em terra e universo, composição do ar, efeito estufa, camada de ozônio, fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis e placas tectônicas deriva continental. E aí a gente poderia, então, mostrar as formas de propagação de calor, que também seria bom fazer experimentos, mas se não for possível, o uso de imagens ajuda bastante. A parte de biodiversidade, fazer uso também de alguns simuladores que existem online para mostrar
as diferentes formas de vida que existem em cada ambiente. A parte do efeito estufa, que também a gente não enxerga, mas a gente pode sentir, e aí é muito bom trazer essas imagens para mostrar o que está acontecendo. E placas tectônicas, que também é um conteúdo bem complicado, é bem abstrato, e o uso de imagens vai facilitar muito, seria muito bom que a gente usasse imagens, mas são só exemplos, vocês podem pegar outras imagens, etc., quando vocês forem vivenciar o ensino. Mas é muito bom para esses tipos de assunto, principalmente, porque são abstratos e a gente consegue trazer o aluno mais para essa realidade, para essa vivência científica. Olha, é assim que está acontecendo, essa é a realidade. Então, a gente pode ensinar de uma forma diferente através das imagens. No 8º ano, matéria e energia, fontes e tipos de energia, transformação de energia, cálculo de consumo de energia elétrica, circuitos elétricos e uso consciente de energia elétrica. Em vida e evolução, mecanismos reprodutivos e sexualidade, em terra e universo, sistema Sol, Terra e Lua e clima. Na parte do sistema solar é muito abstrato, a gente precisa trazer uma imagem boa, principalmente agora, né, no movimento terraplanista que está ocorrendo, a gente precisa trazer a realidade para os alunos, o que realmente acontece, o que é real e o que não é. Então, o uso das imagens vai facilitar bastante. A parte de circuito, seria bom também fazer um experimento, mas se não for possível, as imagens já vão ilustrar bastante para os alunos, vai deixar mais claro. E a parte de sexualidade, sistema reprodutor, sempre mostrar para os alunos qual é a mudança, às vezes até usar uma imagem da mudança do corpo do aluno, desde quando ele é criança até adolescente, o que acontece, quais são essas transformações, e que eles não precisam se assustar, sabe? É sempre bom trazer essa parte ilustrativa para que eles entendam que é normal, é natural. E por fim, no 9º ano, em matéria e energia, aspectos quantitativos das transformações químicas, estrutura da matéria e radiações e suas aplicações de saúde. Em vida e evolução, hereditariedade, ideias evolucionistas e preservação da biodiversidade. E em terra e universo, composição, estrutura e localização do sistema solar no universo. Astronomia e cultura, vida humana fora da Terra, ordem de grandeza astronômica e evolução estelar. Então aqui, no caso, na parte de ordem de grandeza, a minha câmera vai atrapalhar, mas na parte de ordem de grandeza, sempre trazer o uso de tabelas e gráficos, porque envolve aspectos matemáticos que muitos alunos têm dificuldade, então seria sempre bom trazer ilustrações para que facilite o entendimento desses alunos. A parte de evolução, ideias evolucionistas. Aqui a gente trouxe até um desenho de Lamarck de Darwin. Seria bom também pedir para que os alunos desenhassem, para que eles colocassem o que está dentro da cabeça deles, o que eles estão imaginando e o que eles estão ilustrando no papel, para a gente entender, para a gente compreender, na verdade, se o que eles estão entendendo, o que eles estão aprendendo, faz sentido, se está dando certo. A parte de hereditariedade também, buscar trazer imagens bem dinâmicas, bem didáticas e ilustrativas, pedir para que eles desenhem também. Então, o uso de imagens no ensino de ciências vai favorecer bastante para que a gente consiga tirar eles desse abstrato, para que a gente consiga mostrar para esses alunos que é possível sim, é mais fácil de facilitar esse ensino, essa aprendizagem, então vai dar certo no final, a gente consegue tirar esse abstrato da cabeça deles. Essas foram as nossas referências. Deixa eu puxar para cima para vocês verem as outras. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que o nosso trabalho tenha sido claro e objetivo. E é isso, espero que vocês tenham aprendido de alguma forma a como utilizar algumas imagens, o que fazer, o que não fazer, e que a gente tenha dado ideias para vocês de alguma forma. É isso, obrigado e até a próxima!